Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é o Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e deixe a recomendação de temas aqui nos comentários. Nos siga também em nossas redes, o link está aparecendo na descrição. E é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e segue o vídeo. Uma outra questão é sobre o calvinismo no anglicanismo. Certo. Por conta do senhor, eu sou intolerante com a ideia de que um anglicano possa ser calvinista. Certo. Entendeu? Mas aí tem que botar o ethos liberal nisso aí também. Só que, tipo, eu acho muito contraditório. É contraditório. É contraditório. 9 artigos. Antes de ir para a questão propriamente dita, o senhor pode me citar os 2 artigos que falam sobre a expiação limitada? Pode ser o número que eu leio aqui. A expiação ilimitada e a ilimitada. Questão Ou é o 31 ou é o 34. Vê um desses 2 aí. Tem outro artigo além desse. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir o livro de oração comum. Ok. Ou é o 31 ou é o 34. Ele já fala assim da suficiência de Cristo, algo assim o título. Deixa eu ver. 35 das homilias. Da única oblação de Cristo consumada na cruz. 31. Esse aí. Lê aí. A oblação, uma vez consumada, é a perfeita redenção, propiciação e satisfação por todos os pecados, tanto original como atuais, do mundo inteiro. E não há nenhuma outra satisfação pelo pecado. É até aí. Então, todos os pecados do mundo inteiro. Percebe? Sim. É a perfeita, parará, por todos os pecados, tanto originais quanto atual, ou seja, tudo, não exclui, do mundo inteiro. Aí tem um outro artigo também, não é o 34 não, tá? Eu disse é o 31 ou 34, que era um dos 2. Uhum. Aí esse aí foi o 31, não foi? Foi, pronto. Aí tem outro aqui que é antes desse. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que fala também do... Deixa eu ver. É um dos primeiros artigos. O da predestinação e eleição, reverendo. Não, eu acho que esse aí não trata disso, não. É bem vago, né? Não, mas ele não trata dessa questão da expiação. Uhum. Eu acho que eu me lembro, ele não trata dessa questão da expiação. Do pecado depois do batismo, o 16, que fala sobre cair da graça. Não, ele fala. Não, mas esse aqui também... Porque você está perguntando sobre em geral ou sobre expiação? Em geral também. Pode ser expiação. Tá. Não, porque eu estava pensando em expiação. Tem um outro aqui que fala de expiação também, que é o 2, artigo 2. O final diz assim: que verdadeiramente padeceu, foi crucificado, no morto sepultado, para reconciliar seu Pai conosco e ser vítima não só pela culpa original, mas também pelos pecados atuais dos homens. Uhum. Então, pecados atuais dos homens, se não tem nada no contexto que limite, dá a entender que é... Uhum. Especialmente considerando o que está lá no 31 também, né? Então, dá a entender isso. Agora, artigos que tratam de maneira mais geral dessa questão que você falou de calvinismo e tal, o 17 trata. O 17, ele é o artigo principal para tratar desse assunto. Então, a leitura mais natural desse texto aqui é uma leitura... Eu posso ler? Pode. Onde eu parar. Tá. 17, da predestinação e eleição. A predestinação para a vida é o eterno propósito de Deus, pela qual, antes lançados os fundamentos do mundo, tem constantemente decretado por seu conselho a nós, oculto, livrar da maldição. Oi? Já tem uma coisa aí. Seu conselho a nós, oculto. Ou seja, nós não sabemos quem são os eleitos. Esse aqui uma pegada bem luterana também, né? Tipo assim, a gente sabe o motivo, como Deus nos elegeu. É a nós oculto. Veja que aqui ele diz, por seu conselho a nós oculto. Ou seja, no fim das contas, nós não sabemos a razão da eleição. Uhum. Certo? Continuo? Pode. Livrar da maldição e condenação os que elegeu em Cristo dentre o gênero humano, e conduzi-los por Cristo à salvação eterna, como vasos feitos para a honra. Por isso, os que se chamam dotados de um tal excelente... Se acham dotados de um tal excelente benefício de Deus, são chamados segundo o propósito de Deus,
por seu Espírito, operando no tempo devido. Pela graça obedecem à vocação. São justificados gratuitamente, são feitos filhos de Deus por adoção. São criados conforme a imagem de seu unigênito Filho Jesus Cristo. Vivem religiosamente em boas obras e, enfim, chegam pela misericórdia de Deus à felicidade eterna. Pausa aí. Então, você tem aí uma descrição básica da eleição. Deus escolhe, a gente não sabe o motivo, mas Deus pega essas pessoas e leva elas, todo o processo da salvação, até elas chegarem à felicidade eterna. Pode ser uma questão de soberania, pode ser uma previsão de obras, está vago demais, é essa a questão, não é? Está vago demais. Agora, se você diz assim, não, é uma previsão de obras, aí o conselho já não é a nós oculto. Entendi. E nem a questão da soberania, né? Como assim? Deus escolhe soberanamente quem ele quer. Isso já aleatoriamente e tal. Você já estaria. Você sabe qual é o conselho, né? Você já saberia como foi o. Então, assim, é oculto, a gente não sabe, é misterioso, né? É diferente de dizer Deus gostou de você e Deus não gostou de você, entendeu? Não pode ser assim. A gente não pode dar esse motivo, porque é oculto, é misterioso. Então, veja que aqui você tem a afirmação da eleição. Então, esse é um parágrafo que os arminianos têm dificuldade, percebe? Então, arminiano, tem como o arminiano encaixar nesse texto aqui? Até tem, mas assim, parece forçado, né? Como é que um arminiano faria aqui? Ele pegaria esses textos que dizem elegeu em Cristo, né? E outros textos semelhantes, e vai falar dessa eleição como sendo mais corporativa, algo nesse sentido. Mas assim, o texto fica meio confuso se você... O fraseado fica meio esquisito, né? Então, assim, é um texto que o arminiano tem dificuldade. E aí, ou seja, é uma afirmação da eleição. Só que essa afirmação da eleição pode ser puxada numa direção mais luterana, pode ser puxada numa direção mais calvinista ou mais tomista. Não dá para. O texto em si ele é muito simples, percebe? Inclusive, ele não coloca muitas das expressões mais tradicionais da teologia escolástica e como sem previsão dos méritos, né, anteprevisão mérita, enfim, ele não menciona essas coisas, como se esses assuntos não existissem. Então, ele meio que é simples demais. Por quê? Porque ele procurou aqui pegar textos da Bíblia. Esse parágrafo é como uma mistura de vários textos da Bíblia. Então, por isso ele evitou uma linguagem mais complexa que levaria a mais divisões. Então, é isso. Aí tem o segundo parágrafo, que tem uma parte aqui bem picante também. Posso ler? Pode. Eu me perdi. É qual mesmo? É o 17, seria o segundo parágrafo. Assim como a pia consideração... Se você tiver com o Locke em mãos, é a página 98. Pronto, ok. Assim como a pia consideração da predestinação e da nossa eleição em Cristo é cheia de um doce, suave e inexplicável conforto para as pessoas devotas... Pausa aí. Veja que tem em Cristo aí de novo, né? É mais um momento em que o pessoal arminiano ia pegar para dizer, isso aqui é eleição corporativa e tal, enfim. Mas aí, o que é que ele fala aí? Que a predestinação, a eleição, considerar essas coisas. Quando se fala de consideração na linguagem clássica, isso aparece muito tanto nos pais da igreja, nos escolásticos, no pensamento dessa época. Quando se fala consideração, é meditação, tá? A palavra consideração tem sentido de meditação. Então, quando ele diz assim, a pia consideração, o que ele quer dizer? Uma meditação espiritual em torno dessas coisas, uma meditação espiritual em torno da predestinação, da nossa eleição, é cheia de um doce, suave e inexplicável conforto para as pessoas devotas. Ou seja, existe um lado alegre quando a gente considera esse assunto. Mas, aí segue dizendo. E os que sentem em si mesmo a operação do Espírito de Cristo, mortificando as obras da carne e seus membros terrenos, e a sua fé na salvação eterna, que hão de gozar por meio de Cristo, mas porque de modo veemente acende ao seu amor para com Deus. Pronto, então a predestinação é um assunto importante para essas pessoas devotas, porque acende o amor delas para com Deus. Tá. E essas pessoas devotas são quem? São os que mortificam a carne, né? São os que estão na obediência. Então, para as pessoas que são obedientes, que são, digamos assim, atingiram um certo grau de santidade, considerar a meditar em torno da predestinação fortalece o amor delas por Deus. Essa é a primeira coisa. Continua? Assim, aí segue. Aí vem o outro lado, vem o lado negativo. Peraí que eu me perdi em parágrafo.
Assim para as pessoas curiosas e carnais, destituídas do Espírito de Cristo, o ter de contínuo diante dos seus olhos a sentença da predestinação de Deus é um precipício muitíssimo perigoso por onde o diabo os arrasta ao desespero, ou a que vivam na indignidade dos seres mais impuros na maneira não menos perigosa que o desespero. Além disso, devemos receber a promessa de Deus de modo que não são geralmente propostas nas Escrituras Sagradas, e seguirem nossas obras a vontade de Deus, que nos é expressamente declarada na sua palavra. Pronto, então, assim... Essa aí é uma lapada, né? Isso é uma lapada. Então, aí, ou seja, ele coloca, né, para as pessoas que atingiram essa santidade e tal, considerar a predestinação é algo que fortalece seu amor por Deus, mas para as pessoas carnais, curiosas, que ficam tratando, meio que, assim, ele está dando uma lapada no pessoal que não vive em santidade, mas que se dedica a esse assunto. Então, o que é que ele está dizendo? Para essas pessoas, esse assunto é perigoso. Por quê? Porque o diabo ou vai arrastar essas pessoas ao desespero, ou arrastar uma vida ímpia. Ou vai fazer que essas pessoas pensem, essa predestinação não é para mim, essa eleição não é para mim, eu estou perdido, porque Deus não me escolheu, algo nesse sentido. Ou vai levar essas pessoas a pensar, não, Deus me escolheu, eu sou dele, e não importa o que aconteça, eu sou dele. Então, o que é que o texto diz sobre essas pessoas? Que essa vida delas, essa vida indigna, ela é perigosa. Uhum. O que quer dizer com perigosa? Quer dizer que, assim, veja que aqui existe um pensamento diferente do pensamento, porque, assim, os calvinistas mais tradicionais, o que eles vão dizer? Não, aquela pessoa que usa a eleição para viver de maneira ímpia, ela não é eleita. Os calvinistas dizem isso, né? Os mais tradicionais. Então, assim, você não pode usar o calvinismo para defender o pecado, defender a vida no pecado, porque o calvinismo não defende isso. Defende que os eleitos, eles vivem de maneira religiosa, que é o que está no parágrafo anterior, né? Então, eles vão dizer, não, a gente pensa a mesma coisa. Então, essa pessoa não é salva. Só que aqui o texto não diz que essa pessoa não é salva. Ele diz que essa pessoa está numa vida perigosa. O que quer dizer perigosa? É tendente à condenação. Alguém que segue uma vida virtuosa? Exatamente. Essa pessoa que não está na vida virtuosa e que está pensando na predestinação, ela está indo por um caminho perigoso. O diabo arrasta essa pessoa por um caminho perigoso. Ou seja, um caminho que pode levar à condenação. Veja que é diferente do pensamento calvinista, que vai dizer, não, essa pessoa que vive assim, ela ela está condenada automaticamente, ela não é um dos eleitos. Aqui o pensamento é diferente. Aqui o pensamento existe um perigo nisso. Então, veja que a orientação, ela é diferente da orientação que o calvinismo dá. Então, você tem o desespero de não se considerar eleito, mas também essa vida ímpia, ela é perigosa. Então, isso mostra o quê? Que a maneira como você vive afeta o seu destino eterno. Percebe? Viveu de maneira ímpia, isso vai afetar o seu destino eterno. Eu percebo ele. Então, meio que do homem, tipo assim, faz a tua aí. Então, assim, existe a importância da ação humana. Então, assim, meio que está implícito aqui aquela questão da justificação pelas obras, a dupla justificação, né? Porque você tem o texto afirma a justificação em Cristo, salvação em Cristo, mas também existe esse lado do comportamento humano, dessa necessidade. Então, quando o texto diz lá em cima sobre viver de maneira religiosa, em boas obras, etc., isso não é só um efeito, não é só um resultado, mas é algo que é necessário. Entendi. E o senhor acha que esse texto dá margem para a questão da eleição incondicional ou condicional? Ou ele não trata esse assunto? Eu diria que a maneira mais fácil de interpretar esse texto é como uma eleição incondicional. Eu também achei. É o mais fácil de interpretar. Eu não acho que é aos moldes calvinistas. Tem umas diferenças aqui em relação ao calvinismo. Primeiro que tem coisas que, para ser a posição calvinista, teriam que estar afirmadas aqui também, e que não estão. Então, assim, não dá para dizer que é a mesma posição. Mas, assim, se a gente for comparar apenas calvinismo e arminianismo, como se faz entre os evangélicos brasileiros, parece mais um calvinismo, com certeza. Não parece tanto como um arminianismo, não. E aí, uma coisa importante aqui é do método, né? Uhum. Que metodologicamente ele está fazendo algo que a teologia anglicana faz o tempo todo, que é mostrar os extremos. O desespero e a vida ímpia.
O caminho da salvação é o caminho do meio. Nem o desespero, nem a vida ímpia. A gente já falou sobre expiação, sobre eleição e agora sobre perseverança. Certo. O texto que fala da perseverança é o texto do... Tem mais de um texto, né? Mas é do pecado depois do batismo. Deixa eu ver aqui. É o 16, né? É o artigo anterior. Né? Posso ler? Pode. Nem todo pecado mortal, voluntariamente cometido depois do batismo, é pecado contra o Espírito Santo e irremessível. Pelo que não se deve negar a graça do arrependimento aos que tiverem caído em pecado depois do batismo. Depois de termos recebido o Espírito Santo... Pausa. Por que ele fala depois do batismo? Porque aí você já é uma nova criatura. Pronto. Então, a regeneração já começou. Veja que aqui o texto ele presume a regeneração batismal, percebe? Uhum. Ou seja, se isso aqui fosse escrito por um calvinista, como é que estaria? Dos pecados cometidos depois da regeneração, ou depois da conversão, ou depois da fé, né? Mas aqui é depois do batismo. Então, o que marca a transição é o batismo. Existe um momento específico, existe um momento do batismo. É o batismo. Aí pode seguir. Quando ele fala... deixa eu terminar, então. Depois de termos recebido o Espírito Santo, podemos adaptar-nos da graça concedida. Apartar-nos da graça concedida, e cair em pecado pela graça da surpresa. Cair em pecado. E pela graça de Deus, levantar-nos de novo e corrigir nossa vida. Devem, portanto, ser condenados que dizem que já não podem pecar mais enquanto aqui vivem, ou os que negam a oportunidade de perdão às pessoas verdadeiramente arrependidas. Reverendo, por que esse pecado contra o Espírito, que é irremessível, não pode ser só hipotético? Como assim hipotético? Tem calvinista que diz que aquele texto de Hebreus, que fala sobre alguém que cai da graça, é um texto hipotético, é uma coisa que não é possível para o cristão passar, mas é só um alerta. O que o senhor diria quanto a isso? Por que eu preciso ser alertado de uma coisa que é impossível de acontecer? Se é impossível, assim, é uma perda de tempo alertar a pessoa de uma coisa que é impossível. Por que eu vou alertar a pessoa de, é impossível que isso aqui aconteça, mas cuidado, tá? Não faça isso, não. Você não tem como fazer, mas não faça, não. É tipo assim, a Estátua da Liberdade, não pegue ela e dando na cabeça de ninguém, não, que a pessoa morre. Você não tem força para segurar a Estátua da Liberdade, mas não faça isso, não. Cuidado. Então, assim, será que assim a gente não está desonrando a Bíblia, pegando um texto e tratando ele como se fosse uma coisa, assim, que não tem efeito, né? Enfim. Então, para mim, isso aí não encaixa, não. Tem algum outro artigo que o senhor acha que seria bom mencionar? Tem. Assim, desse aqui você tá tranquilo em relação ao 16? Sim. Não tem nenhuma... Porque eu acho que você ia perguntar alguma coisa, né? Era isso, a questão da hipótese, de ser só hipotético. Tem só uma observação aqui, essa questão, apartar-nos da graça concedida e cair em pecado. Perceba que existe uma sequência aí, né? Você se aparta da graça e cai em pecado. Esse pecado aqui é o pecado mortal, né? Que é o que está lá no começo. E o ato de se apartar da graça pressupõe que você já estava sobre a graça. Isso. Você tinha a graça, você se aparta dela e cai em pecado. Ou seja, para cair em pecado, você tem que se apartar da graça. Essa é a lógica que o texto... Tem uma cronologia aí. Então, assim, quando a gente... O que é que a gente quer dizer aqui? Quando eu caio em pecado... Porque todos nós caímos em pecado mortal em algum momento. Quando eu caio em pecado mortal, eu estou me apartando da graça recebida. Qual é a graça recebida? Toda essa graça aí, o Espírito Santo, né? Depois, perceba que o texto diz assim, depois de termos recebido o Espírito Santo, podemos nos apartar da graça recebida. Qual é a graça recebida? O Espírito Santo. Percebe? Então, eu posso me apartar do Espírito Santo. Só que não é o Espírito Santo que me sela, que me segura na salvação. Então, se eu posso me apartar da graça do Espírito Santo, eu posso me perder, eu posso ser condenado. Né? Então, é interessante que isso parece um pouco da eleição condicional. Parece, assim, no sentido de como as coisas acontecem debaixo do céu. Porque a eleição é uma coisa que acontece das nuvens para cima. Né? É Deus que... Imutável. Assim, mas das nuvens para baixo é a cooperação com a graça. É a cooperação. Tem um outro texto que não é sobre a eleição diretamente, mas que é o artigo 10, que é o do livre-arbítrio. Posso ler? Pode. A condição do homem depois da queda de Adão é tal que ele não pode converter-se e preparar-se a si mesmo, por sua própria força natural e boas obras,
para a fé e invocação a Deus. Portanto, Pausa aí. Deu para entender esse trecho? Por que boas tá dizendo? obras eu não posso chegar a ter fé. Tem que ser Isso. A minha... Não existe uma preparação puramente natural para a graça. Então, a graça tem que anteceder, de alguma maneira. Né? Uhum. A graça tem que vir primeiro, é o que o texto está dizendo aí. Eu não posso realizar as ações para me preparar para a graça. Tem um trecho bem interessante de São Tomás de Aquino, que falando sobre isso, na Suma, que ele diz que a preparação para a graça, ela mesma é a graça. Então, a graça me prepara para receber a graça. Porque existem... Preveniente de Agostinho? A gente poderia chamar assim, sim. Porque existem situações, na nossa experiência, em que nós estamos nos preparando para a graça. Imagina aí, por exemplo, uma pessoa que você convida essa pessoa para a igreja, para a célula, para alguma coisa assim. E essa pessoa aceita. Essa pessoa meio que está se preparando para a graça. Só que, segundo esse texto, a gente tem que ver que a graça veio antes. A pessoa está se preparando ali, mas a graça veio antes. Moveu o coração dessa pessoa de alguma maneira para ela poder se preparar. Então, não existe nenhum momento em que a força natural foi suficiente. Ok. Tá? Então, o que é que está sendo condenado aqui? Está sendo condenado o semipelagianismo. Certo. Porque o semipelagianismo diz, você começa com a força natural e Deus responde. Aí a graça vem depois. Então, o que o texto está dizendo aqui é que não. Eu parei sobre boas obras para a fé e invocação a Deus. Certo. Portanto, não temos o poder de fazer boas obras agradáveis e aceitáveis a Deus, sem que a graça de Deus por Cristo nos preceda, para que tenhamos boa vontade e coopere conosco enquanto temos essa boa vontade. Então, a graça precede, ela vem primeiro, para que eu tenha boa vontade, mas enquanto eu tenho boa vontade, ela coopera comigo. Então, existe uma cooperação com a graça de Deus. É interessante que uma hora parece monergismo, depois parece sinergismo. Então, assim, existe um momento. A graça tem que fazer né, dar aquele toque no seu coração, mas a partir do momento que ela dá esse primeiro empurrão, você tem que trabalhar com a graça. Existe uma cooperação. Então, essa questão da cooperação ajuda a entender aquilo que a gente viu quando falou do pecado. Só que aqui ele está falando positivamente. No pecado a gente está falando negativamente, né? No sentido de se apartar da graça. E aqui é cooperar com a graça. Mas as duas coisas são a mesma concepção, né? De que a graça ela é dinâmica.